Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí à cultura da banana. Vamos lá. Agora nós vamos falar de uma prática extremamente relevante, importante para a cultura da banana, que é o desbaste, que nada mais é do que a retirada de excesso de perfilhos. É um controle da população dentro do pomar. Ah, o que acontece? Né? De modo geral, a gente cultiva banana em casa, a gente pode deixar aquela torceira lá, crescendo aquele número de perfilhos elevados e colher até simultaneamente 3, 4 caixas. Mas só que comercialmente, o que acontece? Você não deixa aquela torceira de banana. Você vai deixar uma planta que é mais velha, que a gente vai chamar de mãe, uma planta mais nova, que a gente vai chamar de filho, e uma planta mais jovem, que a gente vai chamar de neto, certo? Em alguns sistemas de produção mais tecnificados, né, nem a presença do neto, né, é permitido. Se deixa apenas uma planta já com o início da produção, já com o cacho em formação, e outra planta que previamente vai começar o processo uh, de produção das flores, certo? Então, na verdade, o desbaste você vai ter que eliminar todas aquelas brotações mais novas. Então, geralmente é feito por meio de um corte, né, do perfilho rente ao solo. Só que é o seguinte, não basta simplesmente cortar este perfilho, porque a sua gema apical continua ativa e ela pode germinar e produzir outro perfilho, certo? Oriundo daquela mesma gema. Ele pode simplesmente rebrotar, certo? Então você tem que matar essa gema apical. E para isso se utiliza aí uma ferramenta chamada de lurdinha. A lurdinha parece muito com um trado, porém não é um trado, certo? A gente pode ver nessa segunda imagem aí o cidadão utilizando a lurdinha para matar a gema apical. Aqui nós temos outros modelos de lurdinha, né? Aqui nós temos esse modelo aqui mais moderno, né? Que é chamado de desperfilhador, né? Pode ser produzido aí facilmente, né? Esse modelo aqui, ó, de lurdinha pode ser facilmente produzido, certo? De modo que você faça a eliminação desse perfilho mais novo, certo? Então, de modo geral, né, o que a gente tem? Tradicionalmente, nós temos uma planta mãe, certo? Que já é uma planta que ela já está florindo, certo? E nós temos uma planta filha aqui, intermediária, e uma planta neto. Então, você tem a planta mãe florindo, a filha e o neto. E todas as outras perfilhos que venham a surgir, você faz a eliminação desses perfilhos, né? Como foi mostrado lá na imagem anterior, cortando ali rente o solo e depois utilizando ali a lurdinha ou um desperfilhador, certo? Mas na verdade nós temos esses dois sistemas, em que você deixa apenas uma planta mãe já florindo e uma planta filha, né? Ou então, desculpa, deixa eu voltar aqui, você utiliza uma planta mãe, uma planta filha e um neto, certo? Qual a diferença dos dois sistemas? A diferença é o seguinte, nesse sistema aqui, né, nesse primeiro sistema, você consegue obter frutos mais padronizados com relação ao tamanho, ao comprimento, à espessura, certo? E aqui você pode ter uma variação maior nesses frutos. Então vai depender muito do mercado que você estiver trabalhando. Se você estiver trabalhando com um mercado mais exigente, que exige o que a gente chama de calibração, que você vai pegar uma ferramenta chamada paquímetro e vai medir o diâmetro médio dos frutos, né? É interessante que você trabalhe só com mãe e filho. Se o seu mercado ele já não for tão exigente, você pode trabalhar com mãe, com filho e com neto, certo? Então vamos lá.
Outra prática que deve ocorrer na cultura da banana é a eliminação do coração, certo? Eliminação do coração. E das pencas que não se desenvolveram de forma desejada. Então, por que eliminar o coração, né? Com a eliminação do coração, você garante frutos com comprimentos maior, certo? Você também reduz a incidência de algumas a praga, como o trips e o arapuá, né? Que inicialmente o arapuá pode-se imaginar que ele não venha trazer nenhum dano, mas ele pode provocar sim alguns danos com relação à parte estética do fruto, certo? Ele pode produzir manchas, pontinhos escurecidos no fruto. Isso daí não é interessante. Então, o corte do coração se dá a mais ou menos a 10 centímetros, certo? Entre a última penca e o coração, né? Também é interessante que se faça a retirada dessas pencas que não desenvolveram aí, certo? Elas vão servir mais como drenos, elas não vão gerar frutos comerciais, então é interessante que seja retirado. Outra prática que deve ocorrer, principalmente se a gente estiver trabalhando com variedades ou com cultivares de porte mais elevado, em regiões que seja mais susceptível a ventos com velocidades acima de 55 km por hora, fazer o escoramento, né? Ele pode ser feito com varas, pode ser feito com fitas de polietileno, também pode ser utilizado o cabo de aço e trabalhar aí com um cabo de aço de 5 milímetros, certo? É interessante, apesar do custo ser mais elevado. Você pode trabalhar isso, né? Vai evitar o tombamento, né? Se você fizer esse escoramento. Se essas plantas estiverem, por algum caso, sendo atacadas por nematóide ou por broca do rizomas, elas ficam mais susceptíveis ao tombamento, certo? Aí a gente nem precisa ter situações com vento acima, com velocidade do vento acima de 50 km por hora. Ela já vai estar comprometida. Se o solo também for raso, também já vai estar comprometido, né? A outra situação que se deve fazer o escoramento, né? É quando o pseudocalo já está emitindo lá o cacho, certo? E estiver comprometendo a estrutura da planta. Só lembrando que o escoramento, tanto com vara, como cabo de aço, como uma fita de polietileno, ela deve ser feito na roseta foliar, que é mais ou menos essa região aqui, ó, certo? Então vamos lá. Outra prática que deve ocorrer na cultura da banana é o ensacamento do cacho, né? Que pode ser com material plástico, pode ser com TNT, certo? E por que fazer essa prática, né? Ela traz uma série de vantagens. Você consegue proporcionar frutos com a qualidade visual mais padronizada, interessante, certo? Então, por exemplo, tem aqueles frutos que vão ficar mais expostos à, à radiação solar no período da tarde, que é mais intensa, vai pegar mais de um lado. Então, eles já vão ter uma coloração diferenciada dos outros frutos. É interessante porque, no caso do plástico, você consegue aumentar em torno de 3 graus a temperatura do fruto. Então, com isso, há uma aceleração na maturação. Sem contar que esse plástico, esse CNT, ele pode ser tratado com material repelente, né? Evitando aí a ocorrência de algumas pragas. Então, tem essa série de vantagens aí. E também você consegue meio que conseguir ali fixar uma identificação dos frutos que estão mais próximos do ponto de maturação, certo? Aqui são as ferramentas de colheita, né? Então nós temos aqui um podão, desculpa, deixa eu botar aqui o podão, facilita a colheita, né? Só lembrando que se você for fazer a colheita com frutos de porte elevado, é interessante que tenham duas pessoas, né? Uma pessoa vai fazer o corte do cacho, outra pessoa vai segurar ali, certo? E aqui nós temos uns tipos de despencadeira, certo? Isso daí já
vai ser lá no packing house, vai ser na área de pós-colheita para fazer a retirada das pencas. Com relação à colheita, qual é o ponto de colheita? Geralmente isso gera uma dúvida, né? Você colhe a banana quando ela está magra ou quando ela está gorda, né? Magra quando a gente tem a presença de quinas, certo? Então nós temos quinas aqui formando uma angulação, certo? E quando elas são gordas é que a gente não observa a presença de quinas. Então depende. Se a sua produção ela tende a percorrer grandes distâncias, você vai fazer a colheita nesse ponto, certo? Que é o ponto ela vai estar mais resistente ao transporte, certo? E vai ter uma maior vida útil de transporte até chegar no mercado lá, consumidor. Se a sua comercialização for mais local, for percorrer pequenas distâncias, você pode fazer a colheita dela gorda, certo? Só aqui mostrar uma situação para vocês, né? Certa vez eu visitei uma fazenda produtora de banana e a produção lá de banana era para ser exportada para a Europa. Então, dentro do fluxograma de pós-colheita, dentro do packing house, né, a última etapa era a deposição lá, era o armazenamento dessas bananas dentro de um container refrigerado, né, porque ia para a Europa. Então, o rapaz responsável lá pela fazenda disse que já tinha situações que eles tinham dado justa causa para funcionários porque deixaram entrar frutas maduras dentro do container, né? Então, lá tinha uma pessoa responsável só para fazer a verificação do ponto ideal de colheita das bananas. Porque se você pegar e colocar frutos nesse ponto aqui, né, sem quinas, dentro de um container, dentro de um caminhão, for percorrer grandes distâncias, né, ao chegar nesse local, é possível que todas as frutas já estejam maduras, que já vai dificultar aí a parte de comercialização, certo? Porque pode ocorrer danos no fruto, machucar, enfim, o índice de perdas aumenta. Então, na prática, o que é que pode ocorrer? Nós temos duas situações, né? Uma situação no qual você tem um sistema de distribuição dentro do pomar com cabo de aço, certo? E sistema de roldanas e polias com ganchos também. Então se faz a colheita do fruto, esse fruto ele é fixado num gancho, esse gancho é tracionado, certo? Por esse sistema de cabo de aço e chega até o packing house, que é o local onde vai ter a limpeza, a classificação, e esse fruto vai ser embalado, certo? Pode ocorrer dessa forma. Outra forma, geralmente, quando você já vai entrar com carreta para fazer a colheita na área. Esse método ele não é muito interessante com relação, ele tem as suas desvantagens, principalmente porque você vai ter que deixar um espaço maior para você fazer o transporte. Você vai ter perda de área, certo? Então você vai deixar um espaço maior entre as plantas para poder entrar com um trator e carrocinha para fazer a colheita. Já nesse sistema não, o espaço entre as plantas pode ser menor porque vai ser tracionado aí pelo cabo de aço, né? Às vezes é mecanizado, né? A movimentação desse cacho por esse cabo de aço pode ser mecanizado, pode ser manual, então às vezes tem um cidadão que vai vir puxando esses cachos de banana por esse cabo de aço, né? E em algumas situações eu já vi também o pessoal utilizando jumento, né? Então eles fazem o jumento, pendem o cabo de aço na cangaia do jumento e ele vai puxando essas pencas. Isso daqui não é interessante, fruto no chão, fruto amontoado, isso deve ser evitado, né? Fruto no chão deve ser evitado na colheita. Geralmente o que é que ocorre? Tem dois funcionários. Um faz o corte, o outro já pega o cacho ali já nas costas, já coloca no gancho, certo? Então não vai ter nenhum tipo de contato no chão.